Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto dia do Fórum Internacional Experiências na Liderança. É um privilégio ter aqui o Lélio e a Cida conosco. A Patrícia Pimentel e a Regina que vão fazer parte dessa moderação juntamente comigo aqui. E todos vocês que estão aqui dedicando, reservando seu tempo para acompanhar essa bagagem, essa experiência desses profissionais que a gente tem uma admiração e sabe da diferença que eles fazem no mundo corporativo e no mundo público aí, né? Detalhe importante que a gente sempre faz esse reforço, que é essas pessoas estão aqui conosco porque elas têm práticas que reverberam com aquilo que nós acreditamos na estação liderança, que é uma prática mais humanizada, para fazer diferença, que considera a espiritualidade com base nos seus valores de respeito, confiança, diversidade. E temos aqui o primeiro painel do dia, então sejam bem-vindos. E nós teremos 50 minutos desse painel. Regina, a gente já pode dar as boas-vindas e das boas-vindas para os nossos convidados. Eu vou deixar para que você e a Patrícia, quem de vocês quiserem apresentá-los, e é um privilégio, a honra ter vocês conosco. Nosso painel está relacionado ao tema de saúde mental, que pós-Covid está no palco, né? Essa questão e muito mais valorizada. A gente tem discutido a questão da ressignificação da saúde mental. A Covid, ela realmente foi uma experiência muito dolorosa para todos nós, gerando muito sofrimento e muitos desafios para vocês que atuam na área da saúde, estão à frente disso, né? Porque não só a população, mas também os profissionais que atuavam, né, dentro da pandemia, que também tinham as mesmas dores ou até potencializadas por estar à frente de todas essas questões. Então, o nosso objetivo é trazer, na realidade, uma ressignificação que dê uma perspectiva até positiva, que a gente pudesse ter esse processo também como processo de aprendizado. E aí nós convidamos duas feras, gente. Uma, que é a Cida Novaes, que a Patrícia vai apresentá-la, vou passar a bola para ela, e o Lélio Tóquio, que também é uma fé, a Cida do setor público, né? Onde o SUS, graças a ele, nós tivemos uma atuação brilhante durante a pandemia. Se não fosse o SUS, realmente nós estaríamos muito mais complicados do que o Brasil esteve, e o Lélio representando o segmento privado e também contando todas as experiências, que também é uma organização maravilhosa também, e que tem também valores humanizados e que também tem uma boa experiência para contar para a gente. Então, vou passar a bola para a Patrícia, e falar um pouco mais da Cida, do Lélio, e a gente começa já a apresentação. Tá. Na verdade, tanto Cida como o Lélio já tem aí algum tempo que a gente conhece e vem desenvolvendo um trabalho de apoio, né, frente a esse momento de pandemia e pós, e assim, a expertise deles, olhando para recursos humanos, e os desafios são imensos, e aí a gente queria meio que compartilhasse esse momento atual, né? O que foi, onde vocês estão inseridos, e pensando nesse futuro, um futuro que a gente, de transformação, né? Que a gente tem de refletir com um olhar positivo frente a tantos desafios. Fiquem à vontade. Rê, vou deixar a palavra com você. Tá, obrigada. Então, Cida, vamos lá contar a sua experiência. Vamos lá, então. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer imenso participar dessa iniciativa do Fórum Internacional. Eu acho que a possibilidade de ter experiência da área pública, né,
compartilhada com tantas pessoas, nos coloca numa posição bastante satisfatória da minha parte, né, onde eu posso compartilhar com vocês um pouco da experiência e, acima de tudo, o meu propósito, né? Então, acho que o tema ele vem um pouco dentro dessa lógica de saúde mental, cultura e liderança. Num determinado momento, vocês vão entender que talvez eu esteja falando de processo de liderança ou de processo de gestão, mas lá no finalzinho eu garanto para vocês que isso está bem relacionado e bem organizado para garantia, para definição de uma cultura, para ajuste de uma cultura e para melhoria da saúde mental das pessoas. Então, eu me chamo Cida Novaes, eu sou aqui da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e hoje respondo pela Coordenadoria de Recursos Humanos. A Coordenadoria de Recursos Humanos, se puder passar o outro slide, eu agradeço. A Coordenadoria de Recursos Humanos, ela se insere, ela tem uma ação voltada absolutamente para o público interno da Secretaria, né? E ela tem uma relação de staff direto com o secretário de Estado, e nós atuamos observando três grandes eixos, né, que nós definimos aqui dentro como uma política de gestão. Então, o primeiro eixo tem a ver com o sistema de trabalho, que é o processamento formal da documentação, contrato, seleção das pessoas. O segundo eixo fala da capacitação, né? Então, é o nosso objetivo como formação, como desenvolvimento de profissionais para o fortalecimento do sistema. E o item que fala sobre o ambiente laboral, que fala da qualidade de vida. Bom, pensando nessas atribuições, eu acho importante também dar para vocês uma dimensão do que, quando nós falamos de Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, né, do que nós falamos. Então, nós falamos de 41 hospitais, 17 departamentos regionais, 6 autarquias, 2 fundações, isso tudo sendo organizado, né, executado por aproximadamente 40 mil servidores contratados, concursados, e mais 60 mil empregados de autarquias e fundações. Então, a nossa coordenadoria ela é responsável pelas ações de recursos humanos para este universo de profissionais. Para alguns, a gente tem uma relação direta, né, uma subordinação direta, e para outros nós servimos de apoio técnico e orientativo, eventualmente até normativo. Não diferente na área da saúde, né, há uma predominância feminina, então nós temos aí 70% desse quadro representado por mulheres. As características em termos de faixa etária, né, nós temos aí 44% na faixa etária de 51 a 60 anos, que demonstra fortemente a estabilidade da estrutura da secretaria, né, com um pequeno percentual de jovens. Então, acho que tem aí um desafio da questão geracional, né, a partir e eu trago isso como uma crença. Como tempo de serviço, né, não diferente, nós temos aí 25%, 42% entre 25 e 35 anos, e muitas das pessoas que aqui estão têm uma boa formação, 67% das pessoas são graduadas com especialização. Bom, podemos seguir, por favor? Aí, quais serão os desafios, né? Eu acho que na área da saúde hoje, talvez o Lélio tenha outros tipos de desafio, mas aqui é a retenção e a atração dos profissionais, especialmente na área médica, e isso ficou muito evidenciado a partir da Covid. A questão do Estado da remuneração equiparada ao mercado, né, pelo contingente, e isso é importante em função de orçamento, nem sempre a gente consegue ter isso pactuado e organizado dentro do mercado. A questão da capacitação e desenvolvimento de liderança e das equipes para o nosso negócio. Os índices de rotatividade e absenteísmo são elevados, né? Podemos até depois olhar um pouco para isso, e talvez uma diminuição da prática de monitoramento. Não é cultural do Estado fazer esse monitoramento mais acirrado. E também, além dos desafios, nós temos as nossas crenças, né? Então, quais seriam as nossas crenças limitantes? O que nós mais ouvimos é a síndrome de Gabriela, né? E se isso não der certo, quem vai ser responsável? Então, porque todo servidor estadual ele acaba sendo penalizado, né, em função de alguma prática irregular, então as pessoas têm medo de inovar. A questão do recurso orçamentário, há anos que fazemos dessa forma, então por que nós vamos mudar agora? As pessoas que conhecem o processo estão se aposentando, nós não vamos conseguir dar continuidade. Então, são algumas das crenças limitantes
né, que impactam aí numa ação mais inovadora e provocativa por parte de quem atua na área pública. Bom, muito bem. Chegou março, né, e nós nos deparamos com a Covid. E aí a área de recursos humanos, ela foi especialmente da Secretaria da Saúde, ela foi demandada a atender, né, em termos de força de trabalho, insumos, equipamentos e sistema, e ao mesmo tempo distanciamento para novos leitos, além daqueles que nós já tínhamos aqui dentro dos equipamentos. Neste momento, eu assumo a coordenadoria, então assumo esse posto de coordenação, né, e organizo o RH a partir das premissas olhando para a Covid. Então, era uma questão de fornecer equipamentos, capacitar as pessoas, orientar para o uso de equipamentos, fazer o monitoramento, que eu tinha que afastar a equipe com mais de 60, afastar a gestante, trazer as pessoas para uma atividade de rodízio, e, ao mesmo tempo, manter o serviço, né, e todo mundo, claro, com muito receio, né, desse deslocamento, porque todo mundo estava isolado e nós da saúde estávamos aqui ativamente, e eu bastante preocupada, porque os discursos de medo eram muito fortes, né? Eram muito fortes. Bom, então eu vivi março, abril, maio. Em maio eu fiquei desconfortável e falei, gente, eu não posso ter uma estrutura voltada para a Covid, que nós não sabemos onde vai dar, qual é o término disso. E aí eu fiz uma primeira provocação em junho, falando assim, pessoal, né? E quando eu falo pessoal, são as pessoas de recursos humanos do Estado, aquele estadão que vocês olharam lá no começo. Eu falei, pessoal, a nossa função como RH, o nosso propósito como RH é obter melhores resultados para que a população, né, para que esses servidores e a secretaria cumpram a sua missão junto à população, que é de promoção e prevenção à saúde. Então, vamos aqui pensar, dentro do nosso cenário, quais são as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E vamos conjuntamente definir objetivos estratégicos. Então, foi uma forma que eu encontrei de fazer com que as pessoas vivessem o momento Covid, onde elas precisavam ter atenção, onde precisava ser destinado uma série de coisas, e, ao mesmo tempo, planejassem, né? Criassem um futuro, né? Olhassem para o futuro. E isso foi muito monitorado, assim, nós tivemos uma sincronia muito importante, né, de recursos humanos, são mais de 200 polos de RH, então nós tivemos uma sintonia, e aí meu papel, né, nessa condição de liderança, de fazer com que todos eles estivessem atuando dentro dessas perspectivas. E aí definimos 4 grandes eixos. Um eixo que estava voltado para a gestão, que era mapear, identificar, né, são alguns pontos, então mapear, garantir, incrementar, mas o principal deles, dentro desse universo, de junho a dezembro de 2020, nós precisávamos mapear as necessidades e adoção das novas regras. O eixo do sistema de trabalho é automatizar os processos, porque as pessoas não poderiam se deslocar para o RH para tirar as suas dúvidas, para fazer a sua licença, né? Então, nós tínhamos que urgentemente automatizar todos os nossos processos e monitorar esse acompanhamento, desenvolver modalidade de capacitação, então, um esforço da equipe em produzir conteúdos em EAD, conteúdos virtuais, que fossem utilizados por nós e que servisse também como uma ferramenta para os RHs, né? Então, foi uma grande produção da área aqui, de fazer uma série de vídeos, e está disponível lá, depois a gente compartilha, e mais do que nunca, conversar com esses gestores, porque eles teriam que desenvolver, né, como concurso público prioriza o hard skills, eles teriam que desenvolver os soft skills e, mais ainda, o top skills, né, de falar, olha, como que você, enquanto líder, se depara com essa nova lógica de gestão de pessoas, como que a gente trabalha nisso. Em termos de qualidade de vida, né, valorizar o fundamento, reforçar o fundamento da valorização, né? E aí eu entendo, e a equipe também desenvolvida entendia que valorizar era não submeter as pessoas ao risco, era ter o cuidado para que elas estivessem saudáveis mentalmente, era o cuidado com a extensão da família,
né? Porque o profissional ele se deslocava para cá. Então, nós tivemos iniciativas de fazer parceria com hotéis para deixar esse profissional preservado, para que ele eventualmente não contaminasse. E todas essas iniciativas que o RH foi fazendo, e eu posso dizer para vocês que foram muitas, era no sentido assim, de dar a ele a segurança de que nós estávamos preocupados, né? Nenhum dos nossos gestores deixou de vir aqui todos os dias para mostrar essa importância de estar aqui. Olha, eu não estou na assistência, mas eu estou aqui, né? Então, isso dá uma estabilidade, uma segurança emocional, foi muito interessante. Da minha parte, eu digo também. Bom, feito isso, acho que podemos passar, né? Aí eu posso dizer, aí foi o que eu iniciei falando, falei assim, bom, Cida, o que tudo isso tem a ver com saúde mental, né? Bom, eu acho que, e aí eu trago para vocês uma evidência, né, dessa iniciativa, que ainda está em processo de ser analisado, que foi a pesquisa de clima, né? Na pesquisa de clima, nós participamos com aproximadamente 273 unidades de saúde, né, todas elas, na sua grande maioria, privada. O que vocês olham no contorno laranja é a média das instituições que participaram da pesquisa. A nossa pesquisa foi feita pela FIA, né, que é uma empresa de conhecimento de informação dentro daqui do Estado de São Paulo, enfim. E a parte verde é a parte que foi a pontuação da secretaria. Então, 64% dos profissionais da secretaria aderiram à pesquisa, né? E o resultado, claro, acho que são 14 fundamentos, e eu destaco aqui aqueles que estão mais relacionados aqui à nossa conversa, que tem a ver com a saúde, segurança e qualidade de vida, né? Então, acho que, não sei se dá para enxergar, mas o que está posto aí, assim, o quanto eu me sinto seguro em relação a essa minha instituição, né? O quanto essa instituição me valoriza. No gráfico que está no centro, fala de sustentabilidade e diversidade. Então, ele fala um pouco do papel da secretaria, como ele reconhece as questões da diversidade, né, como que isso está bem pontuado. E, por fim, lá tem a participação e autonomia, então as pessoas dizem que elas se sentem, né, participantes da instituição, porque a atuação dela faz a diferença, né? E acho que isso foi muito resultado do que a Regina acabou de falar com a Covid, né? Todo mundo se sentiu um pouco Butantan aqui dentro, né, sendo o protagonista de uma vacina que, enfim, né, não vou entrar no juízo de valor, mas que, enfim, foi possível para imunizar grande parte da população. Bom, aí na sequência eu demonstro para vocês, ainda sobre esse aspecto, pensando nessa relação de saúde mental, cultura e liderança, a questão da capacitação. Foi um grande investimento, né? Nós nos comunicávamos, em função do distanciamento, nós tivemos que nos comunicar pelo site, então isso virou uma grande fonte de informação, né, para todo mundo, com as cartilhas temáticas, com tudo que foi orientativo, a quantidade de iniciativas que foram desenvolvidas no formato EAD, né, com ciclo de palestras, com semanas. Nós não deixamos de cumprir nenhum dos nossos cronogramas de valorização profissional, né? Então, tinha Covid, mas tinha webinar, né? Então, era o Dia da Mulher, tudo. Nós fizemos essa manutenção do espaço, né? Tudo bem, gente, tem Covid, mas olha, vamos lá, né? E a manutenção do coral, né? Que deu um desespero. Ele falou, e agora? O que nós fazemos com o coral? Eu falei, gente, virtual. Vamos cantar pela tela, né? E também deu certo. E nós fizemos aí uma apresentação compartilhando um pouco do exercício da profissão das pessoas que estavam no coral e, ao mesmo tempo, a sua ação dentro do coral. E eu acho que tudo isso tem a ver com saúde mental, eu acho que tudo isso tem a ver com a formação de uma cultura e tudo isso tem a ver, fundamentalmente, com as questões da liderança. E aí, quase encerrando a nossa fala, né, eu retomo um pouco daquela apresentação de quais são as nossas crenças limitantes. Então, se nós temos uma crença limitante que fala que se não vai dar certo, quem é o responsável, eu falo todo dia, gente, todo mundo é responsável pelo sucesso e pelo insucesso, né? Se nós temos uma crença que fala não há recurso orçamentário, vamos nos planejar melhor, vamos prever o recurso. Existe uma lei de orçamento anual do Estado que nós podemos e temos liberdade para dimensionar o recurso necessário.
Há tantos anos fazemos dessa forma, com regras tão claras, definidas, por que mudar agora? Porque a melhoria do processo prevê uma revisão contínua e a incorporação de tecnologia. E as pessoas que conhecem o processo irão se aposentar e não vamos conseguir dar continuidade. E eu falo que transferência e absorção de conhecimento por métodos de sucessão e mentoria, né? E que conhecimento tem que ser compartilhado. Então, acho que era isso que eu queria falar nos 15 minutos que me foram destinados. Gente, muito obrigada. Estou aqui disponível para uma conversa um pouco mais à frente. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, Cida. Excelente apresentação, que traz realmente esse olhar, né, de protagonismo, né, em relação à emergência e também para a consolidação de um futuro, né? Não sei se tem, acho que não, nós não temos nenhuma pergunta por enquanto, então nós vamos passar a palavra ao Lélio, né? Lélio, por favor, eu gostaria que você se apresentasse, e também a temática é a mesma, e depois aí a gente abre as perguntas, aí os dois podem participar, tá ok? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, pela presença. Boa tarde, Cida, Regina, Dilson, Patrícia, minha amiga. É muito bacana falar desse assunto, né, de liderança e saúde mental. Eu particularmente gosto muito. Minha carreira sempre foi na área de recursos humanos, né? Eu tenho uma longa carreira em RH, né? Já tenho cabelo branco. Continuo ainda ativo, trabalhando muito. Adoro trabalhar. Então, eu estou com uma boa saúde mental, né? Com certeza. Tenho mesmo. E eu também, ultimamente, nos últimos 4 anos, eu estou na Rede Santa Catarina. A Rede Santa Catarina é uma rede privada, mas ela é filantrópica, né? É uma rede que ela é formada, né, há 120 anos aqui no Brasil pelas irmãs da Congregação de Santa Catarina. E a gente não fala unidades, né? Nós falamos casas, porque as irmãs usam o termo casa. Casa dá o sentido de carinho, de acolhimento, né? De irmandade, casa, né? Então, nós temos 8 hospitais, que a gente chama de casas também, 6 deles são filantrópicos. Então, ele atende muita gente, né, do SUS gratuitamente, né? Mesmo, né? Travou? 2 creches também e temos um lar de idosos, né? E a nossa missão é acolher, olha que interessante, acolher e cuidar do ser humano, né? Então a gente tem isso como missão e com 5 valores, sendo os 3 principais, né? Preservação da vida, que é o mais importante. Depois nós temos humanização. O terceiro valor nosso é dignidade, né? Depois nós temos sustentabilidade e também transparência, né? E aí nós temos hoje perto de 12 mil colaboradores espalhados nessas 17 casas aí que a gente tem. E é muito interessante porque eu falei, eu acho que a organização ela não depende do dono, ela depende da liderança. Uma empresa, ela sobrevive pelos seus líderes, não é pelo dono, seja por quem for, porque são eles que fazem as coisas acontecerem, né? E a gente tem percebido, eu percebo muito nessa minha trajetória de vida, que hoje as pessoas estão cansadas, né? A gente tem muito problema na vida, a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita informação, a gente tem uma vida louca, que a gente fala, né? Todo mundo acorda cedo, dorme tarde, estuda, trabalha, tem filho, tem que levar para a escola, tirar de escola, é uma coisa assim maluca tudo isso, né? Embora a gente tenha muita tecnologia, a gente tem uma vida mais difícil, é mais cansativa, mais cara para todo mundo. Então, eu, que já sou mais velho, percebo que hoje, embora a vida seja teoricamente, né, melhor, ela é pior. A gente tem muito mais problema do que tinha no passado. Muito mais dificuldade e se cansa muito mais, né? Todo mundo fala isso.
A gente nunca teve tanta gente estressada como a gente tem agora. A gente nunca falou de doença mental como a gente fala agora. E não é só por causa da pandemia. Eu acho que a pandemia ela veio estourar, assim, ela veio trazer, né, estourar essa bolha que vem existindo há muitos anos, né? Se você olha o mundo hoje, tem guerra, tem, tem de tudo, né? Tudo que você possa imaginar está acontecendo simultaneamente, né? E isso reflete em todo mundo de uma certa maneira, mais cedo ou mais tarde, né? E eu digo assim, a nossa empresa, assim como qualquer outra, ela é uma cópia da sociedade, né? Ninguém vai para o trabalho se não leva seus problemas na bolsa, né? E nós temos hoje 80% de mulheres na faixa de 35 a 45 anos. E uma coisa muito interessante, que eu digo sempre, é assim, eu falo, na nossa instituição, a gente trabalha de uma maneira muito cansativa também, né? Porque ninguém vai para o hospital passar férias. Todo mundo vai com dor, com sofrimento. A gente tem que atender tanto o paciente quanto o familiar, porque o familiar também está emocionalmente abalado. Olha só. E a escola também, porque a escola é difícil você lidar com crianças, vêm de famílias distintas, jeito distinto, idades distintas, né? São crianças. É gostoso, mas você exige muito de você. Então eu falo que o nosso trabalho, como a gente trabalha com pessoas, né, para pessoas, é muito difícil. Então a gente tem que estar muito atento a isso, porque todos os nossos colaboradores também trazem seus problemas. Nós viemos, nesses últimos 3 anos, fazendo um mapeamento muito grande disso. Mapeamos tudo, todas as doenças, doença física, doença mental. Fizemos uma análise muito grande da situação financeira das pessoas também, né? E aí a gente descobriu coisas assim que a gente nunca imaginou, né, que existisse, né? E o mais interessante é que aí, quando você faz esse trabalho, você ultrapassa o colaborador, você chega na família dele e você vê quantos problemas eles têm dentro da família. E aí a gente fala assim, falou, né? Se a gente tem a nossa missão de acolher e cuidar, nós temos que cuidar das nossas pessoas. Então, em primeiro lugar, cuidar de quem cuida, né? Nós temos que cuidar de quem cuida. E aí nós começamos a estruturar um trabalho bastante intenso dentro da nossa área de recursos humanos, junto com uma área que nós temos paralela, que é a área que cuida da espiritualidade, né? Porque a base, a sustentação toda de uma instituição confessional, como a gente fala, é a espiritualidade, né? As irmãs, elas estão idosas, elas transferiram a gestão para nós que somos leigos, mas a gente tem o dever moral e profissional, eu digo, de preservar a espiritualidade na instituição, né? Que é o fundamento delas, da missão delas, de acolhimento e cuidado, que é o carinho, é a humanização, é o tratamento com dignidade, essas coisas todas, né? E aí nós começamos a trabalhar, principalmente um pouco antes até da pandemia, mas foi muito reforçado isso na pandemia, né? E aí a gente criou um reforço bastante grande na nossa área de saúde e qualidade de vida, criamos um serviço de psicologia bastante intenso, e é interessante, quando você fala do atendimento da psicologia, nem todo mundo também gosta ou consegue de imediato buscar o atendimento, né? Porque eles têm medo, o estigma, né, do medo de ser taxado com problema, de perder o emprego. Enfim, foi muito difícil. Por outro lado, nós começamos a criar grupos de discussão, criamos um serviço de telepsicologia que no começo não deu certo, as pessoas tinham medo de ligar e pedir ajuda, porque achavam que se pedissem ajuda poderiam ser demitidas, e a gente teve que fazer um trabalho muito intenso de orientação, de cultura mesmo, de falar não é para você, né? Vai ficar só entre você, o psicólogo ele não está na empresa e por aí vai, para que a gente conseguisse fazer com que as pessoas começassem a avançar nesse processo.
E aí a gente chegou num determinado momento que a gente também começou a perceber, porque nós criamos uma medicina interna, né? Nós começamos a colocar atenção primária à saúde para as pessoas e começamos a trazer internamente médicos com outra característica, né? O médico que fosse médico de família. E o médico de família, ele não estou dizendo que ele é melhor ou pior, não é isso que eu quero dizer, mas ele tem uma outra forma de trabalhar, né? Ele olha o indivíduo de uma maneira mais ampla, uma maneira mais integral. E nós começamos a perceber problemas que estavam relacionados à liderança. Olha que interessante. E aí nós falamos, vamos atacar, então, os líderes agora. Embora a gente vinha trabalhando já os líderes em todos os níveis, no aspecto técnico, né, que a gente traz muito treinamento para todos os níveis, né? Quando eu falo nível, diretor, gerente, coordenador, supervisor, enfim, para todo mundo, a gente percebeu que a gente tinha que fazer uma união do que a gente chama da espiritualidade, né? E fazer com que o líder entendesse que ele não está lá só para gerar o recurso para o nosso negócio, né? Apoiar a existência do nosso negócio, mas ele está lá para cuidar das pessoas. E aí nós começamos a criar grupos de conversa com toda a liderança, para que eles comecem a perceber que o líder, ele tem que cuidar, o líder, ele tem que ser o líder que escuta, né? A gente usa esse termo, o líder que escuta. Ele tem que perceber a equipe dele, ele tem que perceber quando ele tem alguém com problema, né? Eu cito dois problemas de conhecimento de duas pessoas com grande dificuldade na vida, né, que chegaram quase que a tentar suicídio, né, por um problema gravíssimo que estava dentro de casa, mas que não tinha coragem de colocar para o líder o problema que tinha, né? Quando poderia ter sido muito mais fácil a solução do problema dela, né? Então, a gente fala assim, o líder, ele tem que acolher e cuidar e olhar o colaborador de uma maneira integral, né? Perceber que ele está com problema, perceber que ele está precisando de ajuda. E mesmo que ele não consiga dar ajuda, mas ele tem que direcionar as pessoas para que as pessoas possam buscar ajuda onde existe o ponto de apoio para ela, né? Então, hoje a gente tem médicos, a gente tem enfermeiros, a gente tem psicólogos, a gente tem assistente social, a gente tem nutricionista. Nós criamos um grupo muito forte dentro da nossa estrutura de gestão de pessoas para que a gente possa, de fato, cuidar do colaborador, que lá a gente chama de colaborador, cuidar do colaborador de uma maneira integral, né, como pessoa, né, e cuidar no sentido de acolher e cuidar dele, porque nós precisamos dele para que ele cuide do outro, né, e que embora nem sempre a gente consegue também resolver todos os problemas da vida dele, mas a gente apoia, orienta, busca recurso na comunidade, quando a gente entende que precisa buscar recurso na comunidade, a gente encaminha para o plano de saúde, né? Tem uma parceria muito boa com o plano de saúde nesse sentido. A gente tem apoios de psicólogos externos, que a gente também transfere, né, o atendimento para que ele se sinta melhor, e isso tem dado um resultado muito bacana. A gente tem percebido que, pelo menos no último ano, começou, né, principalmente depois da pandemia, começou um bom número de pessoas sendo encaminhadas para esse nosso serviço interno pela própria liderança, né? E aí é interessante que o líder, ele estabeleceu uma nova relação com o colaborador, né, de cuidado, de humanização, que a gente fala internamente. Mas também não é só isso que a gente tem que fazer, né? Porque tem líder que tem tanto subordinado embaixo dele que ele não consegue perceber todo mundo, né? Aí eu falo assim, mas espera um pouco, nós temos que olhar isso também, né? Como é que você tem um líder que tem 25 pessoas embaixo dele, 30 pessoas, ele não consegue dar atenção para todo mundo?
Então, a gente também tem que entrar junto com a direção da área, da casa, estudar alternativas para que esse líder possa ter menos pessoas embaixo dele, para que ele possa ser um líder que escute as pessoas, que estabeleça uma relação melhor, né? A gente também tem que olhar outras questões. Por que as pessoas estão saindo da instituição? O que acontece, né? Hoje tem uma dificuldade muito grande de jovens. Os jovens com até 30 anos não querem mais trabalhar. A Cida falou disso, né, Cida? De atração e retenção. A gente está com o mesmo problema. A gente não consegue contratar pessoas jovens, né? Eu tive uma experiência recente lá numa cidade lá do sul, lá de Santa Catarina, onde 62 egressos de um curso de enfermagem não quiseram ir trabalhar na enfermagem. Fala, é muito trabalho, a gente cansa muito. E é muito trabalho mesmo, cansa mesmo, né? Mas só que quem trabalha na área de saúde são pessoas, eu falo assim, que têm dentro do peito o espírito de servir, de ajudar o outro, de ajudar o próximo, né? Senão ele não vai trabalhar nessa área, ele tem que ter esse espírito de falar, eu quero ajudar o outro. Se ele quer ajudar o outro, eu falo, eu sou mais responsável ainda por ele. Eu tenho que ajudá-lo para que ele possa ajudar o outro. Olha que maluco, né? Então é uma coisa assim, ela é cíclica, né? Tudo isso. Então eu falo, e o absenteísmo? Por que as pessoas estão faltando? Ah, porque tem problema com o filho, tem problema na creche, tem problema não sei aonde. Então o RH tem a responsabilidade de resolver esses problemas também, porque não é tudo do líder. Tem problemas que ficam na mão da liderança, né? Que ele pode observar e ele mesmo trabalhar, né? E ou encaminhar para um apoio, e tem situações que é do RH mesmo, não é da liderança, né? Que é a questão da questão da remuneração, é a questão do plano de saúde, é a questão da disponibilização da creche, enfim, as coisas que necessitam. O mais importante nisso tudo que eu estou falando é que o papel da liderança hoje ele é muito maior do que ele foi anos atrás, né? Primeiro a gente tinha o líder como aquele que era focado no negócio, né? Na direção, na avaliação do desempenho, não sei o que, toda essa questão técnica. Mas a gente lida com pessoas, a gente não está lidando com gado, a gente lida com gente, né? E lidar com gente passa pelas emoções, passa por, enfim, para que você tenha uma ótica de uma maneira integralizada do indivíduo. Então, nós temos que trabalhar a liderança para que ele tenha essa ótica integral do ser humano. Por quê? Porque se ele não tem uma pessoa se sentindo bem trabalhando com ele, essa pessoa não vai dar a contribuição que ele precisa de maneira necessária e seguramente vai ter impacto no resultado da área dele. Não tenho dúvida disso, e do negócio, né? E na nossa área isso é fundamental, fundamental, porque com qualquer falha que você tem no processo, você pode trazer problemas, né, para quem está internado, principalmente na área hospitalar. Então, a gente tem um serviço assim intenso mesmo de olhar a liderança, estar junto com a liderança, fazer fórum de liderança, roda de liderança, né? E sempre nas reuniões mensais de liderança tem um psicólogo junto acompanhando no sentido de ouvi-los também e orientá-los, né? Para que as pessoas sejam tratadas, né, internamente também de maneira humanizada, que a gente fala, e com dignidade, né? De uma maneira geral, é isso, né? Ter um líder que escuta, né? Ele escuta. E para escutar, ele tem que observar e escutar, né? E aí fazer o direcionamento necessário. Bom, em geral, é o meu ponto de vista sobre a liderança e como a gente vem trabalhando. Está sem som. Muito bom. Excelente apresentação, né? Acho que vocês trouxeram uma questão muito importante, que é o quanto que os braços da organização cresceram, né? Dentro da Bastante. perspectiva, Uhum. né?
psicossocial, se a gente pode trazer, né? Quando nós estamos falando de saúde mental, como essa abordagem, olhar o indivíduo na sua integralidade e, ao mesmo tempo, integrá-lo a todas as dimensões que realmente o sustentam, né? Não. E que linda essa experiência, porque a gente tem conversado bastante essa questão da saúde mental, que hoje foi uma coisa que, como você trouxe, estourou a bolha da saúde mental, mas também como se tem reagido no mercado, né? Então, às vezes, parece que é um produto de prateleira que hoje tem que E ser não é. cuidado. Né? Exatamente. Então, a questão quando você traz, né, tanto a CIDA, que é um trabalho estruturante, ou esse trabalho que você está trazendo, de descobrindo também o que era melhor, né? Coloca um super serviço, a gente faz isso em RH. A gente monta um monte de estratégia sem perguntar, às vezes, para a pessoa o que é melhor, não ouve, né? O que está acontecendo, e assim, olha, nós montamos um serviço de atendimento e as pessoas não vão. Entender por que não vão, né? O que está acontecendo, quais as outras alternativas. Eu achei muito legal, Lélia, você ter contado que aí surgiram as rodas de conversa, colocaram a liderança na jogada, né? Foi muito interessante isso. E porque também, Regina, eu acho que, eu acho não, né? Eu entendo assim, na maior parte das vezes, o problema da saúde mental, ele não é ocasionado dentro da empresa. Para mim, a pessoa vem num estado de estresse tamanho para dentro da organização, dentro da empresa, que qualquer coisa que aconteça internamente é um gatilho, entende? É um gatilho para ele estourar, né? Esses 2 casos que eu contei para você, que eu contei rapidamente aí, é isso, né? 2 líderes que não souberam tratar a pessoa, isso faz tempo já, que não souberam entender ou perguntar para a pessoa qual era o problema dela, simplesmente rechaçaram de imediato um pedido, né? Uma coisa muito simples, e a pessoa entrou em looping, né? E aí você vai descobrir que a pessoa estava com um problema imenso na casa dela, e tinha medo de contar para não perder o emprego, e não sabia como lidar, e por aí vai, né? Então, eles já entram com a corda esticada, é isso que você está trazendo, né? Isso, entra com a corda esticada. Mas eu acho que você trouxe na sua fala inicial também uma coisa que, assim, você pode, sim, às vezes as organizações, elas não olham, assim, a toxicidade do ambiente, a pressão no ambiente, Isso aí. quando estoura o burnout também, outras doenças, que não só isso, né? A psicossomática mostra que estoura em outros órgãos também, né? Ela traz essa questão de não olhar para essas questões, para processos de trabalho. Recentemente fiz uma pesquisa de clima, a questão principal que eles reclamavam era de realmente os processos adoecerem, porque eles tinham metas altas e os processos todos que dificultavam realizar em função das metas em que eles eram avaliados, etc. Olha o estresse que isso dá, então, né? às vezes, tem um sistema montado e como se não deixasse respirar. Então, você fala a vida, a correria, que é a tal da sociedade do cansaço, né? Que todos têm abordado essa questão. E aí vai para a organização, que representa tudo isso, como você disse, né? E quem trabalha em saúde, Regina, geralmente, a maior parte do time, nem todo mundo, né, mas grande parte, trabalha numa jornada que a gente chama de 12 horas por 36 de descanso. Só que não descansa 36 horas, né? Porque você pega uma senhora que trabalha 12 horas, ou um homem, seja qual for, no dia seguinte, ou ele vai trabalhar em outro lugar para ele ter uma remuneração melhor, né? Que a gente entende, sim, que devia ser muito melhor do que é. E tem também a questão dele ter o trabalho na casa dele, da pessoa ter os filhos, ter tudo em casa. Quer dizer, ninguém para. É maluco isso. Olha como é que essas pessoas vêm cansadas para o trabalho, né? Então, quando você fala do ambiente, eu concordo, o ambiente tem que dar segurança, tem que gerar bem-estar, tem que ter respeito, né? Tem que ter um bom tratamento, né? Porque a pessoa tem que se sentir bem acolhida e estar bem naquele ambiente, né? Simplesmente isso, simples assim,
Só né? queria fazer uma Esse é o nosso provocação aí. papel mesmo, né, Cida? De Então, ligar eu e só queria fazer uma trabalhar. provocação aí É, com vocês, é. né? No sentido, quando o Lélio fala, puxa, as pessoas chegam com a corda esticada, né? Dentro do meu estudo aí de tese, eu trouxe um apontamento, né, falando do número de absenteísmo, né, em função do CID psiquiátrico. Isso lá em 2015, 2019, foi o intervalo do estudo. Em 2020, isso vem, quer dizer, o que já estava sendo cuidado, pelo menos observado, em 2015, 2019, uma evolução progressiva do afastamento por comprometimento, né, ou por saúde mental. Em 2020, isso, enfim, acho que vai bem sinalizando com as pessoas que se afastaram por medo de estar na convivência. Em 2021, isso explodiu, né? É isso aí. Em 2022, isso também explodiu. Então, aquilo que estava represado, não necessariamente caracterizado como um afastamento ou como uma doença mental diagnosticada, isso explodiu, né? Porque o que acontecia, essa relação de saúde e morte, né, que ficava limitada à UTI, né? Sim. Isso veio para a clínica. Então, eu tive muitos relatos de profissionais da área clínica, da área pediátrica, né, da área de maternidade, né, que tiveram seus processos de trabalho revistos, porque tudo virou leito COVID, né? E aí aquele espaço do nascimento, ele era confundido com espaço de morte, não porque a COVID estava lá dentro, mas porque a paciente gestante chegava ao óbito, né? Isso. Então, essa relação de vida e morte, ela ficou muito reduzida, né? E ela estava posta para todo mundo, não só nos espaços de trabalho, como na sua própria casa. Então, Lélio, eu acho que todo o nosso esforço, né, em buscar recursos, e eu acredito muito na roda de conversa, no compartilhamento de experiência, nas conversas de ambientes seguros, né? Que nós temos que proporcionar isso enquanto RH, espaços de conversa em ambientes seguros. Eu falo do pacto, né? Eu lembro que na nossa primeira reunião com os RHs, eu falava, gente, olha, a gente está começando aqui, por favor, ninguém largue a mão de ninguém, né? Eu quero que na próxima reunião todos estejam aqui vivos, então se cuidem, se preservem, cuidem da família. Então, acho que essa relação, né, de você conversar, de você estar próximo, isso faz uma diferença para a saúde mental da equipe, esteja essa equipe na área que estiver, esteja as pessoas no momento em que estiverem, né? E eu acredito muito, e eu acho que a área da saúde ela tem essa delicadeza, né? De que ela trabalha com a morte 24 horas, né? Isso não pode ser desconsiderado. E é muito interessante isso que você está trazendo, porque assim, o entrar em contato com a morte é que você valoriza a vida. E aí eu entendo os jovens nesse sentido do ponto do estilo, do que parece que nós estamos também trabalhando com uma juventude que não teria compromisso com o trabalho, né? É que, na realidade, tem uma questão que é a relação com o trabalho, acho que o Lélio trouxe muito bem, que é um pouco daquilo que é uma missão ou não dentro da área da saúde, né? Do valor daquilo que é para a pessoa. Mas eu vejo que esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que é como se o ponteiro ainda não voltou para o equilíbrio. Nós saímos, vivemos uma extrema vulnerabilidade em todos os sentidos, né? E nós ainda estamos respingando as respostas, os movimentos, para aquilo que naquele momento foi sinal de alerta, né? Então, às vezes, eu sinto que essa questão, por exemplo, por exemplo, a área médica, por exemplo, por muito tempo foi muito valorizada também pela remuneração, não só pelo aspecto missionário, assim, de entrega ou de servir. Hoje, às vezes, o jovem fala, não, eu não vou fazer um plantão, mesmo que seja muito bem pago, para estar lá e ficar não sei quantas horas trabalhando, como você disse, ou faz 12 por 36, e que isso é a minha vida. Eu prefiro sacrificar algumas coisas. Então, talvez, às vezes, é um outro mindset, que talvez na área da saúde tenha que se rever os turnos. Sem dúvida, eu falo isso. Os turnos de trabalho, porque se você pensar dentro do relógio biológico, estudos que já foram feitos dentro da área de medicina do trabalho,
que não é saudável isso, a gente sabe, porque desregula todo o mecanismo, todo o sistema interno das pessoas. Por isso, trocar turno, então, é encurtar a vida, né? Por outro lado, então, Regina, é o que eu falo, nós continuaremos a ter pacientes que vão precisar de cuidado da meia-noite, né? Então, na verdade, é encontrar o equilíbrio. Eu acho que nós encontramos, por exemplo, o home office, né? Sim. Existem pessoas que têm características e podem fazer essa atividade e outras não, né? E é importante reconhecer isso, né? Concordo, Cida, mas olha, teve um processo dentro da área da saúde que antes havia até uma distribuição melhor. Alguns projetos Lean, de redução, de melhoria de processos, alguns processos até que eu tive pessoalmente, às vezes tinha uma pessoa cuidando de não sei quantos apartamentos num determinado andar. Então, houve um processo de enxugamento em todas as organizações, a área da saúde não ficou fora disso, que é o que nós vivemos, que é, às vezes, o 3 por 1 ou 2 por uma pessoa, fazendo trabalho de 3 ou de 2 pessoas ainda, porque enquanto os processos enxugados não chegam, as reduções foram feitas. Então, eu acho que estou trazendo isso, porque isso tem muito a ver com a saúde, né? Tudo a ver. Na linha que já tem muitos estudos sobre isso, de adoecimento, né? Nessa perspectiva. Então, veja só, o ambiente, o que eu acho que a visão de vocês e de estruturar isso é muito importante, mas, assim, a questão de processos tem que ser revista nas organizações, como a liderança, como vocês trouxeram, que tem um papel importantíssimo de acolhimento, de entender. Então, eu acho que isso que vocês trouxeram é muito valioso para nós repensarmos. Eu não sei, talvez na área da saúde tenha que pensar em turnos mais curtos mesmo, de 6 horas e ponto, acabou. Eu falo isso o tempo todo, Regina. Que bom, Lélio. Então, por favor, quero ouvi-lo sobre isso, porque eu estou falando dentro de uma visão... Não, é isso mesmo, as pessoas não aguentam mais. E quando eu falava do Ninguém teletrabalho... quer mais isso. Não, até quando eu usei o exemplo do teletrabalho, eu não continuei, porque existem pessoas que têm características de trabalho noturno. Sim, tudo bem. Que aí até o ciclo biológico é assim, isso, né? Eles dormem de dia para... Mas para que isso aconteça, nós teríamos que ter um dimensionamento de profissionais adequado. E aí eu concordo com você, né? De fato, hoje nós temos um elemento cuidando de 10 leitos. Eu acho que tem se me permite, um momento que é assim... até tempos atrás, a gente tinha o trabalho como o foco principal. Então, se era longe, você ia longe, se demorava para chegar, você tinha que se virar, se tinha que trabalhar mais que 8, 10 horas por dia, você trabalhava e por aí vai. Hoje não é mais assim. Os jovens hoje, as pessoas que estão hoje se dirigindo ao mercado de trabalho, tem uma mudança que eu percebo, que eu converso muito, né, com muita gente, amigos, tal, é assim, o jovem fala assim, eu não quero mais comprar apartamento, eu conheço uns 4 assim já. Eu aluguei um apartamento pequenininho perto do trabalho, porque eu não quero mais ficar com esse negócio de pegar metrô, pegar ônibus, não é comigo. Não compra carro, porque ele fala, só vai me dar dor de cabeça, eu vou de bicicleta. Tá. Sim. Aí o outro fala assim, eu tenho isso lá na rede, a gente abre vaga, aí a pessoa, né, entra em contato, você fala assim, olha, eu vi seu currículo e tal. Primeiro, não estou dizendo na área assistencial, né, porque assistencial é ali presencial mesmo, né, o beira-leito que a gente fala. Mas o administrativo, ele fala assim, posso fazer uma pergunta de início? Pode. É presencial ou pode ser home office? Não, é presencial, então eu não quero. Não, direto, não quer mais, né? Então, hoje, o que a gente está percebendo é que o mundo que está chegando aí, a força de trabalho que está vindo, ela tem uma coisa muito importante que eu não pensei, muito de nós aqui não pensou antes. Eu quero cuidar da minha qualidade de vida em primeiro lugar.
né? E o trabalho é integrado com a minha existência. Exatamente. Eu não vivo para trabalhar, o trabalho faz parte da minha vida, a ótica é outra. É Entendeu? legal. E aí a gente, enquanto RH, tem que falar assim, como que nós vamos modificar todo o nosso sistema de trabalho e de gestão Exatamente. para fazer essa adaptação? Porque isso é rápido, e nós somos rápido. lentos Eu para acho que definir já, processo, para Lélio, eu acho que enxergar, já para está batendo na ajustar. nossa porta. Eu acho que Né? já está batendo na nossa Não, mas porta. a Eu acho que minha já bateu. os nossos próprios indicadores de rotatividade falam É. sobre isso, né? Eu tenho gente lá em Tubarão que fala assim, lá em Santa Catarina, que chega e fala, eu não quero trabalhar aqui na assistência. Sim. É formado lá pelo Senac, eu chamo. Eu não quero, eu vou trabalhar no comércio, eu não trabalho de sábado, não trabalho de empreender, domingo, né? sábado à tarde, domingo, eu quero meu churrasco com a minha Acho família. que o Adilson está com a mão levantada faz um Eu falo, tempo como é aí. que nós vamos ter gente para trabalhar sábado e domingo, meu Não. Deus? Vocês não querem? Como é que nós vamos fazer? É verdade. É Bom, maluco isso, é sério. quanto desafio, né? Quanto É desafio muito, aí. Adilson, muito, E muito, eu acho que muito. é um repensar, né? O Isso, repensar a foi. organização Né? e olhando toda essa... Esse painel está lindo, só que o nosso tempo Dá para já ficar falando 3 acabou, que horas foi aqui. Nós, pod- maravilhoso, Nós maravilhoso, poderíamos maravilhoso. ficar aqui, né? À noite E acho que discutindo um isso. ponto agregando, não sei se a Patrícia quer fazer um comentário, que eu senti que a hora que ela queria entrar, você tem algum comentário para fazer, Patrícia? É que o assunto mudou de rumo, né? Eu só Tá. ia resgatar um pouco, né, do que o Lélio e a Cida falaram, de se aproximar das pessoas e eles serem ouvidos e acolhidos. Tá. E o que eu percebo pela minha experiência, que esse ouvir, um ambiente seguro, de confiança, Isso. depois de 3, 4, 5 anos, as pessoas resgatam É. esse momento. Olha, aquilo que você me disse impactou na minha saúde mental, nas minhas Verdade. Na escolhas. minha vida. Mas daí o assunto foi para outro caminho, né? Não. Eu queria Bom, resgatar isso, que é muito Bacana, importante, é que acho isso que a gente mesmo, vê Patrícia. muito. o que quero pedir aqui para o Lélio e para a Cida pensarem numa mensagem para deixar para os nossos participantes aqui do fórum, e acho que essa discussão final ela é parte da riqueza do mundo que nós vamos construir, né? Que nós estamos a caminho de construir. E olhando para todo ponto, olhando para a humanização, para a espiritualidade, é atender a necessidade do humano, né? Porque a gente foi acostumado a trabalhar num processo de limite máximo, chegando à exaustão. E aí a gente entra numa própria questão de questionar a saúde que a gente tem com isso. E acho que esse é um ponto, né, e que é bacana, né, de ouvir de vocês dois, dessa interação, da Regina trazendo essa questão à tona, de que vocês, líderes que estão à frente, já estão olhando para isso, para esse processo de transformação. Então, magnífico, eu quero super me agradecer. E, Cida, você tem 30 segundos para passar uma mensagem para o nosso público, e Lélio também, por favor. Serei breve. Eu acho que nesse mundo em que que a inovação valoriza a tecnologia, né, a inteligência artificial, não sou contra, eu acho que é importante nós termos essa transformação digital, mas eu acho que nós não podemos, e aí faz parte da minha essência, nós não podemos esquecer do humano, né, e da sua complexidade, né, e como que ele pode interferir, intervir numa ação do coletivo. Então, eu acredito muito na ação individual para o coletivo. Então, acho que se eu puder deixar, eu reafirmo o meu papel de interesse Fantástico. pelos recursos humanos. Fantástico. E deixa eu aproveitar também, desculpa, Rê, esse processo já é um caminho que vocês dois, na experiência, já estão construindo. Não vou começar isso, já está sendo construído. Está sendo uma estrada pavimentada aí de uma forma extraordinária. Lélio, desculpa, Rê, depois... Eu digo o seguinte, o mais importante de tudo é a vida. Sobretudo a vida, né? E nós nascemos, a nossa missão enquanto humano é ajudar o outro, né? Então, meu recado é assim, escute o outro, né?
mesmo que ele não fale, escute, ele precisa, né? E você vai ajudar muito se você escutar. E na sua empresa, coloque isso também, faça com que o seu líder escute o outro, né? Vai fazer muita diferença. É isso aí. Fantástico. Para finalizar, Não, só tenho a agradecer, né? Trouxe o que eu falei, pessoas feras naquilo que fazem para essa temática, teria que ser nesse nível mesmo e até da posição que ocupam no mundo corporativo, enfim, institucional, trazer essas preocupações tão relevantes e que nos afetam hoje, que com certeza é o futuro que nós estamos construindo. Então, é complexo, é profundo, isso é muito profundo. A gente tem que, é um resgate realmente a questão da humanização, e a gente tem que olhar para essas questões estruturais também. Isso aí. Porque essas coisas se conversam muito, muito, muito e muito, né? Muito obrigada, é um prazer e tê-los. Patrícia, quer falar mais alguma coisa? Eu também agradeço, eu conheço os dois há muitos anos e a gente vê um RH se diferenciando e questionando os padrões, né? Sabendo que não é um desafio a cada dia. Eu só digo parabéns pelos dois, pela trajetória, pela toda a história. fantástico.